Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, quando eu vejo essas matérias aqui, eu até entendo porque é que esse canal não é recomendado. São poucos os que têm coragem hoje de fazer críticas legítimas. Não é destilar ódio, não é atacar minorias ou grupos, não se trata disso. Mas se trata de questionar o gosto e a preferência de uma minoria e empurrar isso através de força de lei na grande maioria. Que, como já foi dito, uma grande maioria desorganizada será sempre suprimida e oprimida por uma minoria organizada. E você vai ver exatamente isso aqui na dica de Marcelo Rommel, um estreante aqui, acho que é a primeira vez, se eu não me engano, né? Se eu não estiver enganado. Mas de qualquer forma, muito obrigado, Marcelo. Se for a estreia, já estreia com chave de ouro. Eu tô em dúvida aqui, família. Mas a dica dele fala o seguinte, ó, e você já viu: Universidade Federal do Cariri implanta banheiro sem gênero. Inauguração formal ocorreu nesta terça-feira e 28 sanitários ganharam placa de sinalização. Matéria recentíssima, de 1 de março de 2023, aconteceu agora, né? E o que isso representa, família? É uma universidade federal, sustentada com o meu recurso. E por que é que ela se passa para fazer uma coisa logo aonde? Logo no Juazeiro. Os caras não querem saber, meu irmão, o que é que os pais dos alunos, os próprios alunos pensam. Eles recebem muita pressão de vários grupos. E aí, nessa hora, eu não estou dizendo que acontece isso, mas eu penso que se acontece na política, se acontece com grandes autoridades, sempre aquela questão do suborno, né? Olha, quanto é pra gente ajeitar aqui, pra gente dar aquele grau. Vamos dar aquele jeitinho, o velho jeitinho brasileiro. Eu pergunto, será que isso não acontece aqui? Porque antes, né, se falasse isso aqui, diria logo, isso é um absurdo. Mas de repente, não, vamos fazer. Será que os caras fazem isso por consciência? Eu acho muito difícil, meus irmãos, sinceramente. Então tá aqui, ó, Universidade Federal do Cariri, o FCA, inaugurou em 28 de fevereiro 6 banheiros sem gênero. Estruturas que podem ser usadas por todas as pessoas sem distinção. Isso aqui, né, a imprensa tem omitido isso, não tem dado destaque. Quando fala é assim por cima. Mas nos países que isso aqui se tornou quase que obrigação, está em todo canto, o que está tendo é o aumento de violência, principalmente contra crianças, né? E eu falo violência íntima, para não dizer outra palavra. O que tem acontecido, as estatísticas mostram isso, é violência contra criança e contra mulheres. O cara vai, entra no banheiro lá, no momento que essas pessoas estão usando, e às vezes está sozinho, aquele horário já de saída, e acaba cometendo um abuso. E vai ficar por isso mesmo, é ignorado toda a estatística. É um absurdo isso aqui, meu irmão. Como é que você vai incluir alguém na hora de mijar ou de cagar? Isso não tem nada a ver, meu irmão. Isso aqui é um absurdo que estão fazendo. Mas ninguém se levanta, porque, repito, isso envolve muito mais, o grupo é muito grande e envolve muito dinheiro. A verdade é essa. E na matéria fica claro isso, ó. Segundo a instituição, em nota divulgada nas redes sociais, a ação busca trazer conforto e segurança para quem frequenta o local. E aí eu dei um exemplo a vocês, traz conforto e segurança, tá? A pergunta é, você tem 5 pessoas dentro do banheiro. As 5 não concordam com isso, certo? Mais um que tá fora que quer entrar, concorda. Quer que aconteça isso, que o banheiro seja sem gênero. Beleza. Aí, você desagrada os 5 que estão dentro e mais 20 que estão fora, que conhecem essas pessoas, que são família dessas pessoas, para agradar esse um. Isso aqui é inclusão aonde, família? Isso aqui é impor a preferência de um a outros. Ninguém tem que se meter no gosto de cada um faz o que quer da sua vida. Agora você vê como isso é sem lógica. Se você diz que se sente de outro gênero, mas tem um órgão, por exemplo, masculino ou feminino, se você vê outro órgão masculino ou feminino, você não vai se chocar, porque é o que você tem também. Já a outra pessoa, né, principalmente as meninas, crianças ainda, que nem viram isso ainda, né, sabe que existe, mas nem viu, ainda tá na época da inocência, aí se depara com uma coisa dessa. Isso é certo, meu irmão? É um absurdo. Agora você vê, são poucos os que têm coragem de falar, porque o assunto é altamente restrito. E os canais que insistem, como esse aqui, ficam lá, né, lá no rabo da gata. No anúncio que divulga a ação, a entidade esclarece que os banheiros com gêneros não seriam extintos, mas sim que apenas seriam criados novos sem distinção de uso. Assim, todas as pessoas, servidoras, estudantes e visitantes terão sempre mais de um banheiro disponível, destacou.
Segundo Cauê Henrique, servidor que faz parte do Comitê de Diversidade da universidade, foram instalados 6 banheiros sem gênero dentro dos campos de Juazeiro do Norte, nos blocos contemplados pelo Instituto, olha só, é um Instituto Interdisciplinar da Sociedade, Cultura e Artes, IISCA. A inauguração formal ocorreu ontem. Os sanitários se alternam com os banheiros de gênero definido e são identificados por meio de uma placa de sinalização inserida na porta. Eles, banheiros, ainda passarão por ajustes a médio e longo prazo. Queremos consertar as cabines, fazer fraudários e aumentar a quantidade de cabines nos que houver essa possibilidade. Mas hoje eles já estão abertos e funcionais, explica o produtor cultural. Aqui, família, vai ser mais uma coisa simbólica, né? Mais uma coisa simbólica, mas eu pergunto a você, né? E entendendo a realidade do país, as coisas como são todas caras, você acha que as pessoas, eu até já vi isso aqui nos comentários, algumas pessoas dizem assim: ô Davi, mas já que é assim, faz os banheiros pros caras também e tal. Irmão, ninguém tem dinheiro sobrando. Você tem dinheiro sobrando agora? Quem nesse país com tanto imposto pode dizer, eu tenho dinheiro sobrando? Se tiver uma elite privilegiada, que é menos de 5% da população, eu diria até menos de 2%, que tem dinheiro sobrando, para gastar à vontade mesmo. Chegar assim, não, vou rasgar aqui se eu quiser. Então, se essa é a realidade, é óbvio que isso aqui entrar como lei, e a ideia é essa, a pessoa não vai construir 3 tipos de banheiro. Já que ela pode economizar e fazer um só e todo mundo pode ir, será assim e acabou. Não existe pior derrota do que aquela que não se luta, e o brasileiro não entendeu isso, por isso que é derrotado todo ano, a situação só fica pior. São essas pequenas derrotas que vão se somando e tornando literalmente a vida nesse país uma coisa parecida com um purgatório. Porque é isso que as coisas acontecem, é isso que leva à covardia, à preguiça, à omissão, à conivência. Você pode ser o cara que for, meu irmão, e dizer, olha, eu não concordo com isso, e ser conivente de alguma forma ajuda, porque só o fato de você se calar, você já ajuda para que a causa aumente. Então as narrativas são criadas, não é apresentado os dados, ninguém questiona, e dependendo do questionamento que faça, os poucos que têm coragem, ainda pode ser enquadrado como crime. Como a legislação se tornou isso? É só olhar, meu irmão, as pequenas derrotas, que aí você chega aqui. Além da placa de sinalização ao lado dos banheiros sem gênero, também foi colocado um cartaz contendo a lei estadual contra a LGBTfobia e outro explicando como funcionam os sanitários. Então, praticamente tem uma ameaça do lado, né? Que se você fizer uma crítica, você pode ser enquadrado na LGBTfobia, né? Na lei criada especificamente para isso. Se você fizer uma crítica, você pode criticar agora, meu irmão, até Jesus Cristo, sempre pôde. Deus, quantos canais tem aqui para dizer que é uma farsa, que é uma mentira, que é coisa de gente burra, que é coisa de gente leiga? Quantos canais tem? Não tem problema nenhum fazer isso, é a opinião deles. Eles fazem análises, mostram por que não acreditam, que é cópia de tal religião. Eles podem fazer isso. Mas se você faz uma crítica porque não concorda com um absurdo desse aqui, aí, já colocaram do lado o papel, porque tá na lei. Então quando eles conseguiram essa vitória democraticamente, as pessoas, por que é que eu vou me importar? Tem coisa mais séria para eu pensar. E aí até que chega nela, né? Então são as pequenas derrotas todos os dias, todos os meses, que tornam o país isso aqui, meu irmão. Na hora que, Deus que livre, né, acontecer algo, como eu falei a vocês, que está acontecendo em outros países, né, com a filhinha, com a esposinha, aí é que o cara vai dizer, agora eu quero resolver. Não, aí você, se for resolver, você vai pra cadeia e é bem merecido, né? Se você for preso por causa disso aqui, você que ficou omisso, você que não achava que isso aqui era relevante, né? Quando acontecer com você, e vai, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, aí você vai sentir o quão alto foi o preço da sua omissão. E veja, por que é que precisa se respeitar de fato? Porque não é uma coisa que eles fazem de repente, ó. A iniciativa dos banheiros sem gênero surgiu em 2018, quando o servidor Cauê Henrique era ainda estudante da universidade. Nos organizamos entre pessoas interessadas na pauta, elaboramos uma carta, mobilizamos espaço de discussão e conseguimos levar a pauta para debate e aprovação. Pontua. Então veja, teve todo um trâmite, uma pessoa de dentro, né, que era estudante, que viu a coisa, ele faz a proposta, faz o contato com as pessoas certas para conseguir chegar a isso. Aí você quer depois chegar e ganhar no grito, você não vai conseguir, você vai parar na cadeia. E repito, é merecido.
Quem quer ganhar no grito, quem foi omisso o tempo todo e depois quer ganhar no grito, merece ir pra cadeia, porque a coisa foi feita de forma democrática. E para ela ser desfeita, ela precisa ser feita de forma democrática também, seguindo todo o trâmite legal, porque eles fizeram seguindo as regras do jogo. É isso que o povo tem que entender. E deixar claro que as pessoas que têm uma escolha diferente da nossa não são piores nem melhores do que nós. E nem são eles que têm culpa nisso aqui. Agora, em tudo, inclusive na própria religião, na nossa religião, tem pessoas extremistas ou não. Tem pessoas que, se pudesse, iam interferir diretamente na escolha do próximo, coisa que o próprio Criador proíbe. Deus sempre deixou cada um escolher o seu próprio rumo. Mas tem pessoas em todas as classes sociais, de todos os gêneros, de todos os tipos, que se pudessem, né, porque são extremistas, interferiam na escolha do próximo. Então não é o que a gente apoia, nunca foi e nunca será. Cada um tem o seu direito de escolha. A nossa crítica é em cima de impor à sociedade o gosto de uma minoria. Isso não é democrático. Os próprios políticos, o próprio presidente é escolhido pela maioria. Pode ser um voto de diferença. Teve a maioria, o cara entra. É simples assim. O restinho da matéria é bem interessante, porque ele continua reforçando o que eu estou dizendo a vocês. São feitos vários passos e demora, leva anos para isso. Na mesma época foi criado o Comitê da Diversidade, do qual fazem parte técnicos administrativos, professores, estudantes e outros. O servidor, que é transmasculino, conta que a percepção da participação de pessoas trans no espaço foi um dos motivos que ajudaram a promover as mudanças. Estão ingressando cada vez mais pessoas de diferentes orientações e identidade de gêneros nas instituições, nas universidades, bem como é uma pauta nacional. E a UFCA sempre foi uma universidade que se destacou por estar à frente dessas pautas, frisa Cauê. Então, ele falou aqui que é uma pauta, né, nacional, mas mentira, é uma pauta internacional. ONGs, instituições das mais diversas e grandes empresas não só apoiam, como financiam grupos para dar exatamente nisso aqui. Daí vem a força, daí vem o avanço desses projetos. Apesar de ser aprovada pelo ISCA, a proposta de criar banheiros sem gêneros demorou para ser colocada em prática. A gente sofreu vários ataques mais fortes por conta da instabilidade, por ser uma universidade muito nova. Todo o investimento faz falta. Nós sofremos muitos cortes, muitos ataques. Esse projeto ficou um pouco parado, mas a gente conseguiu dar andamento agora, conta, né? Então, o que eu disse a vocês, família, ninguém tem dinheiro no Brasil para gastar à vontade. Isso aqui poderia ter, sei lá, não sei como é essa faculdade, não conheço, mas melhorar a infraestrutura das salas, dar um pouco mais de conforto, um ar-condicionado, notebooks para os estudantes, fazer um refeitório melhor, mas não. Vai fazer uma coisa, né, que é para você usar ali no momento que está apertado, os caras vão gastar verba com isso. Então é terrível a situação. Com a implementação da proposta, Cauê destaca que a universidade agora estabelece um modelo de política de diversidade e se posiciona quanto ao acolhimento de pautas que emergem como um todo. Ele ainda pontua que serão promovidas várias ações ao longo do ano voltadas para o debate das diversidades. Existe uma importância fundamental aí, que é a de acolhimento, de permanência, de mostrar que existem pessoas diversas no espaço. Que aquele espaço não é um espaço de passar e ir embora. A universidade é um espaço de estadia, não só para os estudantes, mas para a gente que é servidor. Destaca, pois é, dinheiro público, né, ainda é usado para esse tipo de ideia, que, repito, a gente tem sempre que respeitar, a gente tem sempre que nos considerar iguais, ninguém é melhor do que ninguém, mas concordar com tudo também é demais, né, meus irmãos? Isso aqui é uma coisa totalmente desnecessária, mas que está sendo imposta graças à omissão do próprio povo brasileiro, que já disse, é uma grande massa desorganizada e já virou mesmo massa de manobra de políticos, de empresas, seja do que for. O Brasil é uma grande massa de manobra. Enfim, meus irmãos, deixa aí teu comentário, você sabe que isso sempre ajuda muito o canal, tá certo, meus irmãos? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembre-se que são dois vídeos, um às 10h30 da manhã, outro às 5h45 da tarde. Fiquem com Deus, um abraço. E que Deus proteja as nossas famílias. Nunca precisamos tanto como agora, que, no meu ver, e de muitos inscritos aqui, estamos atravessando, estamos no começo, no início dos tempos de dores, o início das dores. Enfim, fiquem com Deus, um abraço e agora sim, fui!